Olá, boa noite. Aqui a gente está utilizando o SSMS 2021. Aqui a gente está utilizando o banco de dados Avaliativa 2. A gente tem aqui na primeira parte a criação da tabela clientes, onde a gente tem o ID cliente, nome, CPF, cidade e estado como colunas. A gente tem também uma criação da primary key utilizando a coluna ID cliente. A partir disso, a gente tem alguns inserts aqui. A gente tem dois dados duplicados aqui, por exemplo, na coluna CPF, que são esses dois CPFs que estão duplicados aqui do lado do comentário, onde a gente tem, por exemplo, agora a afirmação 1, que diz o seguinte: um índice não clustered é criado em uma coluna ou conjunto de colunas que são frequentemente usadas para consultas neste tipo de índice. Os valores das colunas-chaves não podem se repetir. Caso contrário, o índice não irá funcionar. Através desse select aqui, a gente consegue visualizar os dados duplicados dentro da nossa tabela clientes. E aí aqui a gente vai criar o nosso índice não clustered utilizando aqui dentro da tabela clientes, criando com o nome index clientes CPF. Aqui temos agora a nossa afirmação 2, que basicamente diz o seguinte: no nível folha de um índice clustered, encontramos todas as colunas da tabela. A chave desse índice pode ser simples ou composta. Aqui, através desse comando, a gente consegue visualizar os índices que a gente tem criados, ou seja, a gente já criou um índice quando a gente criou lá em cima. Aqui em cima a gente criou com o ID cliente, a gente criou um índice clustered, que ele mesmo é criado pela primary key. Através desse comando conseguimos utilizar aqui e conseguimos ver que criamos aqui a PK clientes, que temos aqui o índice clustered, utilizando aqui a nossa chave ID clientes. Esse comando mostra todos os índices criados na tabela. Aqui a gente tem todas as informações. Agora, na afirmação 3, temos o seguinte: um índice não clustered ele é criado em uma ou mais colunas que são chamadas de chave do índice. Ou seja, é verdadeiro porque a gente consegue a gente consegue utilizar mais de uma coluna como as chaves do nosso índice. Aqui a gente tem o comando de criação do nosso índice cliente, cidade e estado na tabela clientes, utilizando ali as chaves cidade e estado. Vamos criar agora para que vocês possam ver. Conseguimos criar com sucesso. Utilizando do comando para vermos quais indexes tem criados, conseguimos ver clientes, cidade e estado criado aqui utilizando as nossas duas colunas como chaves. Como pode ver, cidade e estado. Ou seja, é verdadeiro. Aqui agora na afirmação 4 temos que uma tabela não possui um índice clustered é chamada de tabela heap, ou seja, não temos índices dentro dela. Ou seja, essa afirmação é verdadeira. Criamos aqui a tabela clientes heap, que não temos ali a criação de nenhuma primary key, então não tem nenhuma criação de nenhum índice dentro dela. E aí, através do nosso comando aqui que a gente pode utilizar, conseguimos ver que não temos índices criados para essa tabela clientes heap. Agora, para provar que realmente a gente não tinha nenhum, a gente vai criar um índice cluster de agora, utilizando o ID cliente para que a gente possa visualizar aqui. A gente tem agora na tabela clientes heap um índice clustered utilizando ali a chave ID cliente. Agora aqui na nossa afirmação 5 temos que um índice com uma chave simples pode ter mais de uma coluna como chave. Ou seja, basicamente essa afirmação é falsa porque um índice com uma chave simples ele pode ter só uma coluna que possui a organização dos dados. Quando colocamos mais de uma coluna, ela passa a ser a composta e não mais simples. Por isso que a afirmação é falsa. Com base nessa criação que a gente vai fazer agora do nosso índice não cluster aqui na tabela cidade, deixa eu dar um drop aqui. Create, beleza, a gente consegue criar e conseguimos visualizar que o nosso índice clientes cidade é uma chave simples, pois a gente só está utilizando aqui uma coluna que é a coluna cidade. Agora, a partir dessa criação desse novo índice não clustered, a gente consegue visualizar que podemos conseguir criar com chave composta utilizando duas colunas, que seria cidade e estado,
Temos agora aqui a afirmação 6, que diz o seguinte: o índice de cobertura criado com o include é um índice que cobre uma lista de select resolvendo problemas de lookup, que é aquelas visualizações rápidas, e normalmente são utilizados com índices clustered. Essa afirmação é falsa, porque o índice de cobertura ele é sempre criado num não clustered para evitar justamente os lookups, que são as visualizações rápidas. Ele tem a inclusão ali, como chamam o include, de colunas adicionais, que eles ficam salvos para apenas a leitura, ou seja, apenas o read ali. A gente tem aqui a criação de um índice não clustered com o nome cliente, cidade include, dentro que a gente, por exemplo, utiliza como colunas adicionais o nome e o estado. Fazendo esse select, a gente consegue visualizar que temos ali o include corretamente, e aí aqui a gente consegue visualizar que temos o nosso índice criado corretamente, cliente, cidade, include, utilizando ali a chave cidade, e com o select a gente viu que podemos usar o include. Aqui agora na nossa segunda parte do processo, a gente tem a afirmação 1, que significa que é o deadlock. Basicamente diz que dois comandos em sessões diferentes podem bloquear-se mutuamente, ou seja, é verdadeira, porque duas transações bloqueiam recursos que a outra precisa. Aqui a gente vai fazer duas sessões, basicamente seriam como se fossem duas pessoas. Aqui na sessão 1 a gente está nomeada como T1, que a gente vai fazer um update aqui da cidade onde o ID do cliente for 1. A gente consegue fazer aqui o update corretamente utilizando a seção 1, onde a gente altera ali a cidade do ID cliente 1 para Blumenau. Ainda mais agora na segunda parte da sessão, a gente consegue utilizar aqui uma outra seção como base para que a gente possa fazer o update, por exemplo, da mesma coluna, porém de um ID de outro cliente. A gente consegue aqui fazer o update e conseguimos ver que a gente consegue a fazer os updates, porém, isso gera um deadlock simultâneo com a seção 1, se caso a nossa seção 2, que está nomeada como T2, aqui a gente esteja utilizando esse update. Através daqui a gente consegue ver que uma transação bloqueia a outra, porque a gente está tentando fazer, por exemplo, utilizando aqui o rollback tran T2, a gente consegue ver que a seção 2 ela está inutilizada por conta que a gente conseguiu ali fazer um update dentro a seção 1 fez um update dentro da cidade da tabela clientes, onde o ID do cliente for 1, conforme o primeiro comando. Aqui na nossa afirmação 2, a gente consegue visualizar que todo select gera lock, ou seja, é verdadeiro porque todo select ele gera um shared lock, que seria ali o nosso lock compartilhado. A gente consegue, por exemplo, aqui através desse comando, a gente consegue visualizar que a gente faz um lock compartilhado toda vez que é feito um select asterisco, utilizando aqui rollback. Aqui na nossa afirmação 3, todo update gera lock, ou seja, update padrão ele gera um lock exclusivo. É a afirmação verdadeira, porque a gente consegue mostrar através desse update que o select ele gera um lock exclusivo e o update a gente consegue gerar um lock exclusivo também diretamente na linha. Ou seja, a gente consegue perceber através desse select aqui que a gente não fez, por exemplo, a utilização ali do lock exclusivo na coluna, e sim apenas utilizando a linha, como podemos ver aqui. Aqui na afirmação 4, podemos ver que locks só ocorrem dentro de bag em tran, ou seja, é uma afirmação falsa, porque os locks eles podem ocorrer também dentro de fora do bag em tran. Aqui a gente consegue mostrar através desse select asterisco aqui da tabela clientes, onde o nome for Pedro Souza, que ele gera um lock compartilhado, mesmo sem a utilização ali do bag em tran, conforme utilizamos ali na afirmação 1 desse mesmo exercício. Conseguimos ver aqui a nossa utilização do comando sem que esteja fora do bag tran. Aqui podemos ver na afirmação 5, temos que lock exclusivo em select é falso porque todo select ele gera um lock shared, um lock compartilhado. Ou seja, conseguimos aqui implicitamente dizer que select asterisco from clientes a gente consegue gerar um lock compartilhado.
como todo select ele gera quando utilizamos. Agora, aqui na nossa afirmação 6, conseguimos ver que sessão com lock compartilhado é a nossa afirmação. A gente diz que ela é falsa, porque dentro da mesma sessão é possível ler e atualizar conforme o exemplo que o senhor deu na aula passada do banheiro, que a gente pode, por exemplo, tem o usuário lá dentro, ele pode fazer o que ele quiser, mas uma pessoa de fora ali, uma outra sessão, ela não pode utilizar, apenas ler ali a sessão, o dado que ele quer ver. Aqui a gente consegue ver com esse select, a gente gerou o lock compartilhado e dentro da mesma transação a gente consegue fazer o update aqui sem bloquear a própria sessão. Por quê? Porque estamos na mesma sessão, ou seja, a gente está dentro do banheiro, a gente consegue ali utilizar, fazer o que quiser dentro do banheiro porque estamos utilizando da mesma sessão. Caso fosse o contrário, utilizando uma sessão ou outra, sessão 2 ou alguma outra, a gente não conseguiria ali fazer atualização dos dados ou manipulação deles, apenas utilizar-se da leitura dele em alguma outra sessão.